Estamos no primeiro domingo da Quaresma. Saltamos a você com o lema da semana que diz: Jesus respondeu ao tentador: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Ouça as mensagens do nosso canal no YouTube e acompanhe a nossa página de notícias no Facebook. Desejamos a todos um abençoado culto. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como um monte de Sião. Os que confiam no Senhor, são como um monte de Sião. Firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. Seja bem-vindo e bem-vinda, assim como já nós ouvimos na saudação deste culto. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Sempre nós nos reunimos em comunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero saudá-los com a palavra do Salmo 91, um salmo muito conhecido, versículo 1 e 2, que diz assim: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Palavra do Salmo 91, profunda, né? Toca o nosso coração. Procurar Deus. Estar na presença de Deus é estar na melhor companhia. Sabe que às vezes a gente está com muitas pessoas assim, com muita gente, mas ainda podemos estar sozinhos, vazios, porque nada nos preenche.
Deus é que nos preenche espiritualmente. E é confortante quando nós entendemos esse cuidado de Deus para com cada um de seus filhos e filhas, né? Aqui diz o texto que Deus mandará que os seus anjos, Deus mandará os seus anjos para quê? Para cuidar, para proteger, aonde quer que nós formos. Quando eu li esse salmo aqui, lembro dessa parte, lembro que também a nossa família, os nossos pais, alguns amigos são como anjos também na nossa vida, né? Porque quando a gente é criança, às vezes vamos em alguns lugares para nos proteger de algumas coisas, o pai e a mãe segura a nossa mão e nos conduz para que a gente não caia, para que a gente não corra na rua, tudo para o nosso cuidado. E aqui diz que eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Que nesse Deus que promete todo esse cuidado, toda essa presença na nossa vida, que a gente possa também entregar a Ele o nosso coração e confiar nesse Deus. Amém. Confio em Deus, aonde quer que eu vá, por terra firme ou sobre a do mar. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus e sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Diz uma palavra de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, que diz aos cristãos: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes. Ficar firme. Sabem que às vezes eu tenho percebido que as pessoas, elas querem muitas coisas assim, né? Nosso desejo, eu quero isso, eu quero aquilo, mas quando vem a primeira dificuldade, a primeira provação, quando a gente fala do tempo de Quaresma, de tentações, de provações, quando vem as primeiras dificuldades, as pessoas às vezes se afrouxam, se intimidam, abandonam, né? Então aqui o texto diz que a gente precisa ficar firme na fé, firme nos nossos objetivos, firme na caminhada, porque tem muita coisa que acontece que vai fazer com que a gente desista, com que a gente desanime. E também diz, além de ficar firme, é para nós estarmos alertas. O que é o alerta? É olhar na volta, é analisar, né? É ver as opções, as probabilidades, como as coisas são feitas. Então, precisamos de firmeza nos passos, com suor, com dedicação, com fé, lembrando que Deus está conosco, está segurando a nossa mão, está firmando a nossa fé, e precisamos ser determinados, corajosos, sem medo, né? O contrário de corajoso, o que é? Uma pessoa medrosa. Então tem coisas que a gente precisa encarar com força, com fé, com determinação. Eu sempre lembro de uma imagem, de uma meditação que eu ouvi quando eu ia no tempo de juventude. E o pastor falou assim, que sempre tinha um passarinho que fazia um ninho na porta, né? Na porta, assim, num cantinho, ele fazia o passarinho lá e ele dizia, olhem para aquele ninho. Deve ser muito difícil o primeiro voo desse passarinho, porque ele pode ter medo de cair, ele pode ter medo de não ter força nas asas, ele pode ter medo de não saber aonde ir, mas ele precisa
enfrentar, né? O primeiro voo, é preciso enfrentar, mas ele vai. Quantos passarinhos nós vemos voando que passaram por este, talvez, primeiro voo, primeira dificuldade? Então nós cristãos também, que possamos estar firmes, né? Sermos pessoas corajosas, e aquilo que cabe a nós é enfrentarmos, que a gente o faça com força e determinação, sem medo, sem ficar se escondendo. Tem muitas pessoas que se escondem, que desanimam, que se entregam, que dizem que Deus abandona, e isso também não é bom. Convido para um momento de confissão de pecados. Senhor Deus e Pai, assim como lemos no Salmo 91, que possamos todos os dias de nossa vida buscar o Deus Altíssimo e termos a certeza e a fé de que Tu nos sustenta e protege. Como Teus filhos, ajuda-nos a termos passos firmes, a sermos corajosos e fortes em meio aos buracos e tribulações que encontramos no caminho. Pedimos também perdão. Perdão pelas vezes que fugimos, pelas vezes que tivemos medo, pelas vezes que desistimos, pelas vezes que abandonamos Teus caminhos. Perdão pelas vezes que nem tentamos cumprir nossas tarefas e encontramos desculpas e justificativas. Perdão, ó Deus, pelas vezes que pecamos em pensamentos, palavras e ações. Tem piedade de nós e nos perdoa. Anúncio da graça. Uma palavra de Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse Deus que nos fortalece, nos perdoa por graça e misericórdia e também nos impulsiona a vivermos sob a sua direção. A Deus rendemos glória e louvor, hoje e sempre. Amém. O texto indicado para o dia de hoje é do livro de Romanos, capítulo 10, versículo 8 a 13, o qual eu passo a ler. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração, isto é,
a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre os judeus e não-judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua justiça. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Até aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Temos para este domingo também a indicação do texto do Evangelho de Lucas, o qual fala sobre a tentação de Jesus. Vamos acompanhar o vídeo. Quando Jesus começou seu ministério, tinha mais ou menos 30 anos de idade. Pleno do Espírito Santo, Jesus voltou do Rio Jordão e o Espírito de Deus o levou para o deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada neste tempo todo. Disse-lhe então o diabo: se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo levou a Jesus para o alto e lhe mostrou num instante todos os reinos do mundo. Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza. Tudo isto me foi dado e eu posso dar a quem quiser. Isto tudo será seu, se você se ajoelhar e me adorar. Está escrito: adore o Senhor teu Deus e sirva somente a Ele. O diabo o levou a Jerusalém e o pôs na parte mais alta do templo. Se você é filho de Deus, atire-se lá embaixo, porque a Bíblia Sagrada afirma: Deus mandará seus anjos para cuidarem de você e vão segurá-lo com suas mãos para que nem os pés você machuque nas pedras. A Bíblia Sagrada diz: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Iniciamos este tempo de Quaresma, 40 dias. O número 40 tem um significado muito profundo nas Escrituras Sagradas. 40 dias do dilúvio, 40 dias que Moisés e Elias ficam no monte, 40 dias de peregrinação pelo povo no deserto. E Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites, assim como podemos olhar a partir de vídeos e filmes. É um período, nós podemos dizer assim, de provação, de reflexão, de conhecer o que realmente há no coração. 40 dias, Quaresma, um tempo de parada, de profunda reflexão, de alinhamento. Como assim alinhamento? Um carro que não está com as rodas bem alinhadas, ele vai numa direção perigosa. Quaresma é um tempo de nós nos alinharmos com o Pai, com Deus, pensar, refletir. O que estamos plantando na seara da vida, o que você está colhendo, interiorizar-se, né? Olhar para dentro, para o coração, meditar. E nós precisamos isso nesse tempo.
o início de março muitas vezes acaba sendo até bem conturbado, ao meu olhar, porque começam as aulas, já começaram, muitas pessoas voltam de férias, aí tem que organizar isso e isso, aí vem cobranças de muitas pessoas, olha, começa a organizar o teu imposto de renda, e parece que as pessoas já começam numa pilha muito grande, e realmente agora seria um tempo também de reflexão, de acalmar o coração, e a gente começa na pilha de tantas e tantas coisas, né? Tantas programações, tantas atividades, cobranças. Quando nós lembramos na Quaresma, lembramos esse texto de Jesus no deserto. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, o que ajudou ele a vencer? Quando nós olhamos para tudo aquilo que ele viveu naquele ambiente, o que ajudou ele a vencer as tentações, as provas? Foi o quê? Foi a sua firmeza espiritual, foi a firmeza na palavra de Deus, no seu coração conectado com Deus, pois a cada promessa, a cada fala que o diabo ali lhe apresentava, ele vinha trazendo sempre o quê? A vontade de Deus, o ensinamento do Pai. Isso é muito importante, né? Ele se defendia a partir daquilo que ele tirava do seu coração e apresentava. Essa é a vontade do meu Pai. Eu não estou aqui eu não sou deste mundo, mas eu estou aqui de passagem para o Pai. Quando eu faço sepultamentos e a gente encontra as pessoas se despedindo daquela pessoa que ali viveu muito, fez muitas coisas, e eu sempre gosto muito de memorizar. Parece que vem um filme nesse momento que lembra que cada vez nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. E quando a gente entende isso, muda a nossa vivência, muda o nosso olhar para diante de tudo. Por quê? Porque aqui a gente está de passagem para o reino de Deus, né? E nesse tempo que nós estamos aqui de passagem, o que acontece? Muitas serão as tentações, as provações que virão dia a dia, na minha vida, na sua vida, na área mais física, carnal, na área mais emocional, espiritual. As tentações vêm dia a dia. E é o que nós carregamos interiormente que vai fazer a diferença para a gente vencer essas tentações. Esse texto de Romanos aqui, essas palavras do apóstolo Paulo à comunidade, fala da nossa confissão de fé, da nossa entrega a Deus para nós sermos salvos, para estar no reino de Deus, né, com Deus. Por quê? Por que ele escreve isso? Há uma preocupação de Paulo com a condição perdida da nação judaica. O desejo de seu coração de que aquelas pessoas e aquele povo seja salvo, que entenda que nós não somos do mundo, mas que estamos a caminho do reino. E o que acontece? Infelizmente, aquele povo, eles possuem um zelo por Deus que não se baseia na real vontade de Deus. Eles estão sendo ignorantes da verdadeira justiça que se obtém da fé. Como assim, pastora? Eles queriam provas, eles queriam o tempo todo situações para afirmar a fé, para crer. É o tipo de ver para crer, né? Então as pessoas confundiam tudo. A gente vê em alguns outros versículos no texto, no versículo 5 e 6, que alguns, para crer, sabe o que eles queriam? Eles queriam ir para o céu, para ver Cristo lá. Então imagina, se alguém da comunidade disser, pastor, eu só vou crer se eu for para o céu também. Eu só vou crer se eu ver Jesus que ressuscitou. Então, se eles pudessem mesmo presenciar algumas coisas,
senão eles não criam. Então Paulo também cita um texto lá do Antigo Testamento de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 11 a 13. Eu vou ler um pouquinho aqui esses 4 versículos que diz assim: os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender, nem de cumprir. Não estão lá em cima no céu, de modo que vocês perguntem: quem subirá até o céu a fim de nos trazer os mandamentos, para os ouvirmos e cumprirmos? Nem estão do outro lado do mar, de modo que perguntem: quem atravessará o mar a fim de nos trazer os mandamentos, para os ouvirmos e cumprirmos? Pelo contrário, os mandamentos estão aqui com vocês. Vocês os guardam no coração e podem recitá-los, e por isso devem cumpri-los. O que você precisa para crer? Você que está nos ouvindo aí por esta mensagem virtual, que vem na comunidade, que lê a Bíblia em casa, o que você precisa para crer? Precisa de provas, milagres? Precisa o tempo todo de ações de Deus grandes? Eu tenho que ver Deus. O que você precisa para crer? Uma fé que precisa de coisas o tempo todo para chegar a Deus, para crer, é uma fé frágil. No fundo, é uma fé que não crê. Eu quero confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E no meu coração eu creio que eu sou aceita por Deus através do batismo. E me torno filha de Deus e herdeira também do reino de Deus. E isso é suficiente. E isso eu preciso demonstrar na minha vida, através das ações, das palavras, das falas. E confessar isso para algumas pessoas nem tem sido tão fácil, porque precisam ver para crer, ver para confessar. Olhando um pouco o Jornal Nacional, os jornais, né? A gente vai navegando na nossa TV lá e esses dias a polícia aí fez uma grande operação no estado, prendendo pessoas envolvidas no crime. Achei interessante, até olhei, acompanhei um pouco mais a reportagem, prenderam muitas pessoas envolvidas no crime. Aí um repórter, um jornalista, chegou perto de um que estava sendo preso e perguntou: você tem algo a declarar? Como é que você se envolveu nisso? E a pessoa que estava sendo presa, com as mãos atrás, assim, o homem disse assim: eu só falo na presença do meu advogado. Ele disse assim: eu só falo na presença do meu advogado. Por que será? Porque a fala compromete. A fala acusa. A fala demonstra. A fala testemunha algo de você. E nós? Interessante, ele só fala na presença do advogado. Nós podemos falar que cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador diante das outras pessoas. E essa nossa fala, ela nos compromete com Deus, né? Ela fala que nós somos cristãos. E vou dizer que tem muitas pessoas que não confessam, não falam, têm vergonha. O nosso coração mostra esse desejo através dos nossos lábios. Ninguém precisa ter vergonha de confessar abertamente a sua fé em Cristo, porque Ele é poder de Deus para a nossa salvação. E quando nós falamos isso, precisa ser de uma forma espontânea, livre, de coração, né? Um coração comprometido. Assim, quando a gente diz para alguém que a gente gosta de alguém, a gente não fala para alguém obrigado, mas a gente fala porque ama, porque gosta, porque quer um compromisso com aquela pessoa. A gente revela o nosso coração. E o texto diz ali que é preciso a fé ser de coração e de coração comprometido. Muitos acompanham Jesus no partir do pão, mas poucos tomam com ele o cálice da paixão.
Muitos reverenciam seus milagres, mas poucos os seguem na vergonha da cruz. Muitos amam Jesus, mas somente quando as adversidades e tentações não vêm. Queridos amigos e amigas, crer é confessar. Corações e lábios devem estar unidos. O meu coração, ele exporta para os meus lábios aquilo que eu creio, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, né? Corações e lábios devem estar unidos. Porque temos este texto bíblico escrito pelo apóstolo Paulo no livro de Romanos. Ali em Romanos temos várias histórias vividas já pelas pessoas, pelo povo, pelas comunidades. São as primeiras experiências das comunidades cristãs. E assim, a vida do povo, a vida da comunidade, a vida de cada pessoa é interesse de Deus. Deus quer alinhar o pensamento dessas pessoas com o seu pensamento, enviando profetas, mensageiros, para que possam retornar ao caminho que leva ao Pai. E Paulo quer que o povo seja salvo e intercedia junto a Deus por este povo, para que eles sejam dedicados, para que eles possam refletir. Como comunidade, como ministra pastoral, como liderança, nós também nos preocupamos com você. Como está a tua fé? Como está o teu coração? O que tem no teu coração? Nesse tempo de quaresma, a gente convida também, dedique mais tempo para encher o seu coração com aquilo que vem de Deus, com aquilo que agrada ao Pai, com aquilo que te leva ao reino. E lembre, nós não somos deste mundo, mas nós estamos de passagem por aqui. E eu quero finalizar com uma pequena história também compartilhada no Proclamar Libertação do dia de hoje, que diz assim: compartilhe uma experiência do tempo de estudo e formação numa comunidade de nossa ISLB. Ministro e presbitério iniciaram um ponto de pregação em um bairro novo na cidade. Conseguiram uma sala de aula numa escola para iniciar encontros de estudo bíblico e cultos. Alguns membros moravam naquele bairro, mas procurava-se alcançar também outros moradores. Dentre os membros havia 2 irmãos. Um deles morava a cerca de 100 metros da escola e o outro morava a cerca de 10 quilômetros da escola. Pensem e imaginem, qual deles participava de forma ativa? É o que morava distante. Aquele casal e seus 2 filhos, muitos se dedicaram naquele ministério, naquele pequeno ponto de pregação. E assim, quando não procede do coração, toda facilidade é uma dificuldade. Quando é de coração, toda dificuldade é enfrentada com amor e confiança no auxílio de Deus. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não ser vergonha de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do
Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam. Vamos nos preparar para a oração final deste culto. Na sexta-feira nós comemoramos o Dia Mundial de Oração, que foi celebrado. Alguém quiser pode acompanhar o link no YouTube, que está na página do Facebook da paróquia, que foi falado sobre a temática. Pelo que você tem orado na sua vida? Nós estamos num momento de oração, de intercessão. Pelo que você tem orado na sua vida? Qual é o conteúdo das suas orações? Família, trabalho, amigos, que cresçam as sementes que nós plantamos, que tenhamos boas colheitas. Oramos pelo quê? Pelos relacionamentos, pelos nossos jovens, pelos casamentos. Pelo que você tem orado? Pelas pessoas que entram na nossa vida, pelas pessoas que saem e a gente se despede. Quando começamos um relacionamento, para que Deus prepare a pessoa para chegar na nossa vida, ou vice-versa. Orar para suportar as dificuldades e as aflições, sabe com que? Com alegria, com entusiasmo, com ânimo. E tem pessoas que, mesmo que estão num vale da sombra da morte, muito difícil, sempre estão oferecendo um sorriso, né? E é tão bonito isso. Então, que a gente possa orar por tantos e tantos motivos que nos assolam e nos rodeiam em nossa vida, na comunidade, na família, uma venda de propriedade, uma compra de alguma coisa, né? Tantos e tantos são os motivos de orações que nós, tudo isso, colocamos nas mãos de Deus. Quando a gente ora, a gente sempre coloca a situação nas mãos de Deus, nas mãos do Pai. Então, convido para termos um momento de oração final. Ó Deus, ouve a oração do Teu povo aqui presente. Ouve o nosso coração, o que colocamos diante do Teu altar. Pedimos por paz no mundo e que as guerras tenham fim. Pedimos pelos pais e filhos, mães e filhas que tenham o diálogo fraterno. Pedimos pelos relacionamentos entre casais e entre os namorados, que haja respeito, cuidado mútuo e compromisso, baseado na fidelidade e no amor incondicional. Oramos pelo trabalho, pelos negócios, pela vida financeira de cada pessoa, que sejamos bons administradores do que temos e que saibamos cumprir nossas obrigações financeiras, sendo honestos em tudo o que fizermos. Oramos, ó Deus, pelos que sofrem dores físicas e emocionais, pelos doentes e acamados, pelos que estão fazendo cirurgia e já fizeram, que possam ser curados, restabelecer e aliviar a saúde de cada um. Ó Deus. Também pedimos por um descanso abençoado neste final de semana. Renove o nosso ser e tudo mais nós pedimos na oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai.
Recebam a bênção, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejamos a todos um bom final de semana, uma boa semana, que possam sempre ter este momento de oração, de meditação, de ouvir as mensagens que enviamos, de ler a Bíblia e também o seu devocional em casa. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Te agradecer com todo o meu ser.